Nesse vídeo eu vou te falar onde você deve investir o seu dinheiro e também por que você deve começar ou não a investir o seu dinheiro em 2022. Então, sem enrolação, vamos logo para esse vídeo porque de verdade isso daqui pode mudar a sua cabeça esse ano. Vambora pro vídeo. Como de costume aqui, se você puder, não esquece de deixar aí esse like e também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo aí que eu tô trazendo, né, agora de um tempo pra cá, mais de como vai ser esse ano de 2022. Então, se vocês estiverem curtindo aí esse conteúdo, não esquece de deixar o like pra eu também saber o que eu posso trazer, né, o que agrega mais valor pra vocês. Mas vamos lá, né, 2021 foi um ano, assim, muito peculiar, porque, cara, teve ótimos altos e baixos, né, tiveram coisas boas, a gente teve esperança de que as vacinas iam realmente dar certo, que ia tudo voltar ao normal, mas aí a gente teve baixas de que, cara, variantes novas e tudo mais, mas a gente também não pode dizer que 2021 foi tão ruim quanto 2020, porque realmente 2020 foi o ano mais peculiar que pelo menos eu vivi na minha vida até hoje. Isso também sem contar, né, de tudo que aconteceu aí, de, perder muita gente, não sei o que, mas isso daqui é outro assunto, eu não vou tratar muito disso, eu vou tratar mais de outras coisas nesse vídeo. Então, vamos voltar um pouco antes da pandemia começar, ali em 2019. Cara, você lembra que em 2019 a bolsa tava subindo muito, batendo máximas históricas, 130 mil pontos, o real tava se estabilizando aí, e a economia parecia que realmente ia finalmente se recuperar, depois de tantos anos aí que a gente vinha com taxa de juros super alta e não sei o que mais, e aí 2020, né, mais uma vez aqui falando, veio a pandemia e, cara, acabou com tudo isso que tava todo mundo pensando. Mas aí eu te pergunto, o que você espera desse ano de 2022? Você acha que vai ser um ano que vai ser totalmente diferente? Você acha que vai ser um ano 2020 parte 2, que vai estar tudo fechado ainda? Você acha que no final do ano a gente vai estar comemorando? Você acha que no final do ano não vai estar tudo normal e vai estar tudo horroroso? Põe aí nos comentários o que você acha que vai ser desse ano de 2022. Mas, cara, o meu papel aqui é só falar o que eu acho, né, com base em dados, com base em tudo que já vai acontecer, de como vai ser esse ano de 2022 e como eu posso te auxiliar a você conseguir alocar o seu patrimônio de forma esperta para você não perder dinheiro nesse ano, que vai ser um ano muito conturbado. Então, mais uma vez, fica aqui até o final para você não perder nada e entender como você pode alocar o seu dinheiro esse ano. Mas vamos lá, como eu disse, essa análise vai ser feita com coisas que vão acontecer. Então, o que a gente tem aqui em mente? Cara, eleições, inflação, criptomoedas e também a nossa taxa básica de juros. Então, vamos começar aqui, né, pelo começo. Vamos começar falando do que aconteceu antes. Cara, inflação. O meu vídeo passado que eu postei foi sobre inflação. Então, se você quiser uma análise completinha sobre inflação, sobre como foi 2021, como deve ser 2022 em relação à inflação, dá uma olhada aqui no meu vídeo anterior, tá aparecendo agora nos cards e também na descrição. Mas, cara, vou aqui só falar rapidinho para não deixar isso passar em branco também. A inflação é basicamente a perda do poder de compra das pessoas em um determinado período. E o ponto X da questão é que o Brasil e inúmeros outros países estão com uma inflação alta histórica. Por quê? Porque houve muita injeção de dinheiro nas pessoas, né, na economia, por parte dos governos, para fazer com que essas economias não morressem, né, porque tava tudo fechado em 2020, até um pouco em 2021, e aí, cara, o governo fez isso, ele imprimiu mais dinheiro para tentar suprir, né, essa falta de dinheiro que estava circulando na economia, e isso gerou muita inflação em muitos países. Mas aí você me pergunta, como que a gente pode conter essa inflação? Eu até falei no final lá do outro vídeo, se você viu outro vídeo, você já sabe como a gente pode conter essa inflação. E aí a gente já entra no nosso segundo tópico, que é a taxa básica de juros. A taxa básica de juros é o nosso principal instrumento para a gente aí lidar com a inflação, porque, cara, a taxa básica de juros determina a taxa de empréstimos de bancos, as taxas de financiamentos, as taxas dos cartões de crédito e também os juros de aplicações de renda fixa. Então, assim, quando o Banco Central eleva a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, o que ele está dizendo involuntariamente? Cara, ele está falando que ele quer desincentivar o consumo do país. Por quê? Porque os juros para você fazer qualquer coisa fica muito mais caro. Então, caso você quisesse aí, por exemplo, financiar um imóvel ou um carro, os juros desse financiamento seriam muito mais altos do que quando a taxa Selic estivesse baixa. E aí fica muito mais vantajoso para você investir aí em investimentos de renda fixa, porque eles têm uns juros
juros muito mais altos. E cara, não pense que isso é só no Brasil. Todo país que tem um banco central aí tem essa mesma política e esse mesmo pensamento. Mas aí, por que o Banco Central aqui, né, nesse ano de 2022 ainda deve elevar mais ainda a taxa de juros? Porque, cara, é ela que consegue conter a inflação. Como eu disse, o Banco Central quer desestimular a economia no país. E é exatamente por isso que a gente saiu de uma taxa de 2% em janeiro de 2021 para no final de 2021 estar em quase 10% a nossa taxa Selic. Mas aí, antes de eu falar da taxa Selic hoje, por que a gente não volta um pouco no tempo e olha, por que a taxa Selic em janeiro de 2021 estava em 2% se, cara, não tinha nem comércio aberto ainda? Porque, ó, pensa comigo, como eu falei, a economia estava totalmente parada, certo? Então, o que o governo pensou? Eu vou abaixar a taxa Selic para as empresas tentarem produzir mais mesmo com todos os problemas da pandemia e aí sim, quando retomar, eu dou uma segurada. Só que o governo, não sei se pensou muito nisso ou não, mas ele acabou dando também muitos auxílios para as pessoas, né? Porque como a economia estava parada, ninguém ganhava dinheiro. Então o governo teve que dar muito auxílio para as pessoas, o que, né, fez com que eles imprimissem mais dinheiro e colocassem mais dinheiro na economia. E aí, o que aconteceu? Inflação alta, né, e tudo mais que você já sabe. E hoje, esse ano de 2022, a gente deve colher todos os frutos que a gente implantou em 2020 e também em 2021. Mas pelo outro lado, se a gente olha lá para os Estados Unidos, a inflação deles também estava batendo assim recordes, mas a taxa básica de juros deles ainda estava em 0%. Mas tem um porém no meio disso tudo. O presidente do Fed, que é o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, disse que essa inflação não deve ser passageira, ou seja, ela deve ainda persistir por algum tempo lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode ver, né, de um tempo para cá, cara, a taxa básica de juros dos Estados Unidos sair de 0% e acabar aumentando um pouco para reter aí essa inflação mais uma vez. E aí com essa alta na taxa de juros dos Estados Unidos, aqui do Brasil, o que acontece? Cara, todo mundo começa a olhar para os investimentos de renda fixa, porque eles estão pagando um ótimo prêmio por não ter quase nenhum risco. Então, essas pessoas acabam tirando mais uma vez, né, o dinheiro da parte privada das empresas e acaba colocando esse dinheiro nessa renda fixa, né, na parte pública. E aí, por exemplo, com essas taxas de juros mais altas, as empresas que têm dívidas, né, que fazem empréstimos para conseguir crescer, vão ter dívidas cada vez maiores, o que vai diminuir o lucro delas e, consequentemente, também vai diminuir o tamanho de mercado delas. Então, assim, o que isso impacta de um modo geral? Cara, as empresas da bolsa acabarem se desvalorizando, as dívidas delas vão ser mais altas e aí elas vão ter menos lucro, vão ter menos números bons e isso realmente acaba desincentivando a economia na parte privada, né, na parte das empresas. Mas aí com todos esses problemas e também com a alta dos juros nos Estados Unidos, eu te pergunto, você ainda acha que nesse ano o dólar vai ser a moeda mais forte do mundo? Eu até te convido aí, quer pôr nos comentários? Põe aí nos comentários. Você realmente acha que o dólar ainda vai ser a moeda mais forte do mundo aqui nesse ano, em 2022? Porque agora a gente passa para o nosso terceiro ponto que, cara, são as criptomoedas. O mercado de criptomoedas só no ano de 2021 bateu uma capitalização de 3 trilhões de dólares. E pensa comigo, lá no início da pandemia, o Bitcoin valia 25 mil reais, lá no começo, né, em março de 2020. E em novembro de 2021, o Bitcoin chegou a bater 350 mil reais. Além disso, El Salvador em 2021 tornou o Bitcoin a sua moeda oficial. Então, assim, a gente vê que o mercado de criptoativos não é só agora mais dos investidores, daquela galera que curte um risco. É agora também tem governos olhando para isso, né? Tem lugares que já tem Bitcoin como sua moeda principal. E aí, esse aumento do preço do Bitcoin se deu muito provavelmente pela perda de poder de compra da moeda de aí inúmeros países. Então, por exemplo, o dólar teve, como eu já falei inúmeras vezes, uma inflação muito alta e isso fez com que o dinheiro deles se desvalorizasse. E aí, o Bitcoin veio, né, como uma reserva de valor muito forte em cima disso e acabou se valorizando muito. E aí, vendo esse cenário, né, de muita impressão de dinheiro, então aí o cenário do Biden querendo imprimir aí 3 trilhões de dólares, cara, todo mundo correu pro mundo de criptomoedas, né? Exatamente como eu falei, por isso que aumentou tanto o preço. E isso realmente, né, acaba mostrando uma tendência muito grande. Mas aí a gente também tem o outro lado de, cara, 2022 deve ser um ano aí de, né,
recuperação maior ainda do que foi 2021. E aí a gente pensa, não, realmente pode parar, né, com essa produção toda de dinheiro e isso pode fazer com que a inflação diminua muito. E a gente pensa, será que as criptomoedas vão parar de valer alguma coisa? Será que elas ainda vão valer? Será que elas vão valorizar mais? Aí realmente não tem como eu te falar isso, não tem como eu te passar essa informação, porque eu não prevejo o futuro. Gostaria, mas não prevejo o futuro. Mas aí qual que é o pensamento aqui, né? Se tinha uma moeda que frente ao Bitcoin estava se desvalorizando muito, que era o dólar, também tinha uma moeda que frente ao dólar estava se desvalorizando muito, que é o real, exatamente, a moeda aqui do Brasil. E aí eu fiz toda essa conexão para te levar agora para o quarto ponto da nossa análise, que são as eleições nesse ano. Cara, independentemente de quem ganhar as eleições, se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, se vai ser um terceiro cara que vai aparecer aí do nada, a gente tem que concordar em uma coisa aqui básica. Ano de eleição no Brasil, ano de incerteza, de instabilidade, de volatilidade no mercado financeiro e também de volatilidade cambial. Então assim, com tudo isso e também com essa frente, né, com essa rixa entre Bolsonaro e Lula, a gente pode dizer que esse ano vai ser um ano de muita instabilidade. E exatamente por ter essa instabilidade toda, eu já te aviso, você esse ano não pode deixar o seu dinheiro só aqui no Brasil, você tem que diversificar esse patrimônio. Mas antes de eu te falar dessa diversificação, em relação aqui aos investimentos no Brasil, cara, os investimentos de renda fixa, por exemplo, eles podem até ser interessantes, né? Se a gente vê mesmo esse aumento da taxa Selic, né? Isso vai fazer com que os investimentos em renda fixa não sejam, né, desinteressantes. Só que ao mesmo tempo, né, pensando do outro lado, cara, em momentos de instabilidade e de incerteza, a gente vê ótimos preços na bolsa de valores. Por quê? Porque tá tudo muito abaixo do preço, né? Tá todo mundo com muito medo. E aí a gente realmente consegue comprar aí ótimas empresas com um desconto enorme. Então, né, se você acabasse comprando muitas ações nesse ano, você estaria diminuindo o seu preço médio esse ano, né? Pode até ser que você perdesse algum dinheiro no curto prazo, mas você estaria olhando para daqui a 2, 3 anos no longo prazo, essa economia, né, voltando ao normal, se valorizando, e aí você ganhando dinheiro nessas altas lá na frente. E aí o que todo mundo espera, só que a gente não sabe se a gente vai conseguir, é apenas uma melhor gestão aí nos gastos públicos do país, né? Porque, cara, realmente, independente de quem ganhar, a gente precisa dessa melhor gestão. Por quê? Porque senão, meu, pensa comigo, o dólar já tá alto. Se esse ano alguém não cuidar melhor dessa gestão pública, né, do dinheiro público, meu, eu juro por Deus, o dólar vai acabar o ano em 7, 8 reais. Então agora, mais do que nunca, como eu falei, você tem que diversificar o seu patrimônio. E como? Dólar. É assim, inevitável para esse ano você ter dólar, não só para esse ano, para sempre na sua carteira, sempre saiba disso. Diversificar em dólar é muito bom, mas ainda mais, cara, para esse ano você precisa ter uma boa parte do seu patrimônio alocado em dólar, porque realmente, independente do que aconteça, a gente vai ter instabilidade na economia. Então assim, ter uma parte em dólar vai ser muito ótimo para você. E também, obviamente, você buscar aí reservas de valor, né? A gente pode citar aqui ouro, até as criptomoedas a gente viu aqui em 2021 e em 2020 como umas reservas de valor. Então assim, fique muito atento a isso, sempre diversifique o seu patrimônio. E o próximo vídeo que eu vou trazer também vai ser sobre diversificação aqui para vocês, para tentar ajudar vocês ainda mais. Então, cara, se você aí não tá inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, senão você vai perder o vídeo que vem. E o vídeo que vem é um ótimo complemento para esse vídeo aqui. Mas assim, então respondendo a pergunta inicial do vídeo, onde você deve investir? Cara, como eu já disse, vou repetir mais uma vez para deixar bem claro na sua cabeça, dólar e também reservas de valor. E por que você deve começar, se você não começou, e também continuar a investir em 2022? Porque, cara, como eu disse, são nas partes de instabilidade e de incerteza que a gente acha ótimas empresas a ótimos preços com ótimos descontos. Então, o ano de 2022 pode ser um ano de ótimos negócios para você, então fique esperto com isso. Eu espero de verdade ter te ajudado para você ter uma ideia melhor de como vai ser esse ano. Se você curtiu, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.